noite, meu nome é Melquisedeque. Nosso jornal de hoje irá discutir o seguinte tema: Código de Ética e Disciplina da OAB. Estamos com nossas convidadas e advogadas, Sara e Andressa, e nossos analistas, Lucas e Janaína, e a nossa plateia, que é composta por Carla. Boa noite. Complementando a bancada do jornal, me apresento como Luciária. Os advogados são responsáveis por executarem um papel comunitário, ou seja, estão enquadrados na Carta Magna como vitais na condução da justiça e, consequentemente, no segmento da integridade e serenidade. Do mesmo modo, o Regulamento de Ética e Disciplina reprime atos que venham a ferir o código da categoria. Hoje temos a presença do analista Lucas. Lucas, nos explique qual foi o ato infracional de hoje. Boa noite. Sou Lucas Emanuel, analista, e iniciarei a leitura do caso. Um advogado, ele foi convidado para falar do direito do consumidor e durante a entrevista ele aproveitou para fazer publicidade de forma irregular do seu serviço profissional para promover e buscar ganho de clientes. No dia 10 de abril de 2021, o advogado Neudson Martins Cunha foi convidado para uma entrevista de interesse público em uma rede de televisão local, com o tema sobre direito do consumidor. O advogado tirou dúvidas de pessoas que acompanhavam o programa, respondendo perguntas e dialogando com o público presente no momento. Depois de determinados minutos e quase ao fim do programa televisivo, o advogado ele aproveitou para divulgar o seu trabalho profissional, falando sobre sua forma de trabalhar e indicando seu escritório e endereço do estabelecimento. Logo em seguida, ele finalizou sua fala e deu seus últimos agradecimentos ao fim do programa. E este será o caso analisado. Advogada Andressa, em uma entrevista como essa, um advogado pode falar de temas jurídicos de interesse geral? Bom, para entendermos melhor sobre isso, temos que analisar a norma da publicidade do Código de Ética da OAB. No artigo 28, por exemplo, consta que é permitida a publicidade informativa do advogado e da sociedade de advogados, contanto que se limite a levar conhecimento ao público em geral. Ou seja, ele deve visar objetivos ilustrativos, educacionais e instrutivos, sem o propósito de promoção pessoal e profissional. Inclusive, não se pode anunciar métodos, soluções jurídicas ou se manifestar sobre mecanismos utilizados por outros profissionais da área. E o debate sensacionalista e a promoção pessoal também estão vedados. Agora vamos fazer uma pergunta sobre o comportamento de um advogado. Advogada Sara, qual a postura de um advogado nesses casos de entrevista pública, quando convidado? Quando convidado para manifestação pública, por qualquer modo e forma, visando ao esclarecimento de tema jurídico ou interesse geral, deve o advogado evitar insinuações com o sentido de promoção pessoal ou profissional, bem como o debate de caráter sensacionalista. Considerando o número elevado de ações nos juizados, existe algum tipo de fiscalização nesse aspecto? O Tribunal de Ética e Disciplina tem por finalidade fiscalizar e zelar pelo cumprimento das normas impostas no Estatuto da Advocacia e do Código de Ética. Cada processo passa por um parecer e enquadramento, onde é relatado e julgado pelo órgão colegiado. Agora vamos fazer uma pergunta sobre publicidade de um advogado na internet. Advogada Andressa, sabemos que a internet, principalmente as redes sociais, são fatores de grande influência na dinâmica dos profissionais atuais. Neste caso, como o advogado pode fazer a utilização desses meios para a divulgação do seu trabalho? Bom, atualmente destacam-se as possibilidades das mídias sociais se tornarem um recurso benéfico para a advocacia, por permitirem a transmissão de informação de forma prática e rápida para a sociedade.
destacando também como as mídias sociais podem contribuir para o bom desenvolvimento dessa atividade, respeitando regulamentos e procedimentos de acordo com as normas que conduzem à Ordem dos Advogados do Brasil. Seguindo o script da publicidade na TV, os escritórios de advocacia e advogados podem publicar conteúdos informativos, educacionais e instrutivos, bem como divulgar o patrocínio de eventos ou publicações de caráter científico e cultural. O serviço jurídico disponibilizado nas redes é de alto valor agregado para o advogado que vai aumentar seu alcance e sua credibilidade e também para o cliente que vai colher a informação, assim como qualquer outro ramo de atividade onde deve-se coibir práticas desleais que afetam a reputação e a ordem econômica do setor. Lucas, o provimento do Código de Ética passou quase 20 anos sem explicar a forma correta de publicidade na advocacia nas mídias sociais. Os advogados em início de carreira foram afetados devido a isso? Sim, Luciara, eles foram afetados. Como você disse, o provimento do Código de Ética e Disciplina, ele passou quase 20 anos sem explicar a forma correta de como seria essa publicidade. Entretanto, hoje no Código de Ética da OAB, no capítulo 4, artigo 28, já esclarece tudo isso, no qual o advogado pode anunciar seus serviços profissionais individual ou coletivamente, com discrição e moderação, para finalidade exclusivamente informativa, mas é vedada qualquer divulgação em conjunto com outra atividade. Então, a OAB ela deixa bem claro que o advogado não pode utilizar publicidade com a intenção de captar clientes. Ela deve ter discrição e sobriedade, além de ter caráter apenas informativo. A ideia é que não se estimule o litígio, nem a mercantilização da advocacia. Está no artigo 39 da Resolução 2 de 2015. A respeito das leis ao Código de Ética e Disciplina da OAB, advogada Sara, existem leis que punem as infrações e sanções do Código de Ética e Disciplina da OAB. Quais as punições mais leves e qual a punição mais grave que o Estatuto da OAB pode aplicar? Bom, a punição mais leve é a pena de censura, que trata-se da sanção mais branda. Assim, ela é aplicada para infrações menos graves. Tal sanção ela não é publicada, ou seja, ninguém além do advogado ou da OAB ficam sabendo do fato. E a mais grave é a pena de multa. A multa ela pode ser estabelecida no valor de 1 a 10 anuidade, podendo ser aplicada apenas de forma cumulativa, ou seja, ela não poderá ser aplicada isoladamente. Multa mais censura ou multa mais suspensão. Ela também trata-se de uma sanção agravante. Agora ficamos um pouco curiosos para saber, neste caso do advogado, sabendo dessas informações, quais as possíveis punições para essa infração? Bom, nesse caso em específico, onde houve a captação de clientes por meio da publicidade indevida, o advogado pode ser punido com a censura. Inclusive, de acordo com o artigo 36 da Lei nº 8.906, do ano de 2004, a sanção de censura, dependendo de sua gravidade e extensão, ou na presença de situações que amenizem o ocorrido, poderá ser alterada para a condição de advertência, por meio de um ofício reservado e sem registro nos assentamentos do inscrito, fato que pode ocorrer nessa situação. Já em casos de publicidade indevida em que houver reincidência, por exemplo, a penalidade pode ser de suspensão do exercício profissional. Bem, agora abriremos a sessão de perguntas para a plateia. Boa noite, me chamo Carla e eu gostaria de saber por que o advogado tem tantas restrições quanto a essa publicidade. Porque ele tem que ser tão discreto, já que se ele divulgasse mais seu serviço, tem tantas restrições, seria melhor para ele, já que ele conseguiria mais clientes, causas e ampliaria sua carreira. Essas vedações são presentes já há um tempo considerável no país.
Entende-se que a advocacia deve seguir uma forma de atuação tradicional, ou seja, o advogado estabelece o seu escritório e os clientes devem ir até ele, e não o contrário. Portanto, as publicações para o advogado devem sempre estar alinhadas a um conteúdo informativo. A publicidade na advocacia deve se afastar do caráter mercantilista e de ações ou chamadas agressivas para algum tipo de ação do tipo. É o caso, por exemplo, de questões como: nós garantimos o melhor preço. Como o advogado exerce uma nobilitante função social, facilitando a obra do juiz e a aplicação da justiça, a quebra desse protocolo influi sobre o cumprimento e sua função social. Então, esse foi o nosso Jornal Crítico de hoje, referente ao Código de Ética e Disciplina da OAB. Espero que todos tenham entendido como funciona a publicidade de um advogado. Quero agradecer a presença de todos aqui e boa noite. Boa noite.